Ana Bolena foi uma das rainhas mais famosas e importantes que a Inglaterra teve. Sua vida e história foram marcadas por uma personalidade forte, inteligência, pensamento renascentista e forte influência na reforma religiosa inglesa. Foi rainha da Inglaterra entre os anos de 1533 a 1536 como segunda esposa do rei Henrique VIII. Ela também é conhecida como Ana dos 1000 Dias, que foi mais ou menos a quantidade de dias que ela esteve como rainha consorte da Inglaterra. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco sobre essa mulher, que conseguiu conquistar o coração de Henrique VIII de tal forma que ele rompeu totalmente os laços com a Igreja Católica para poder se casar com ela. Ana prometeu que lhe daria um herdeiro, um menino que continuasse com a dinastia Tudor, mas isso não aconteceu, e em menos de 3 anos, o amor que Henrique professava a ela se tornou em ódio e um desprezo tão desmedido que acabou mandando executá-la. Hoje no História e Biografia, Ana Bolena, a segunda esposa de Henrique VIII. A falta de registros nas paróquias da época não definem sua data de nascimento. A teoria mais aceita pelos historiadores é que Ana nasceu entre os anos de 1501 e 1507. Assim como ela, não se sabe também quando seus 2 irmãos nasceram, mas acredita-se que Ana era a mais velha entre os 3. Os pais de Ana Bolena eram Thomas Bolena e a sua esposa Elizabeth Howard. Thomas Bolena era um diplomata muito respeitado e também foi o diplomata favorito do rei antecessor Henrique VII e tinha muito talento para os idiomas. Ana e seus 2 irmãos, Mary e George, cresceram no castelo de Hever, em Kent, mas o mais provável é que nasceram em Norfolk, na casa dos Bolena. A família Bolena era uma das famílias mais nobres da aristocracia inglesa naquela época, muito por conta dos seus antepassados. Entre os seus tataravós incluíam um prefeito de Londres, um duque, um conde, 2 damas aristocráticas e um cavalheiro. E entre os seus parentes diretos por parte de mãe, encontramos os Howard, uma das famílias mais importantes da Inglaterra. De forma que dentre as esposas inglesas de Henrique VIII, Ana Bolena era a que tinha a linhagem mais nobre. Thomas Bolena, o pai de Ana, se destacou muito na Europa por conta do seu trabalho de diplomata e especialmente ganhou a admiração de Margarete da Áustria, filha do imperador Maximiliano I do Sacro Império Romano. Nesse período, Margarete estava governando a Holanda em nome do seu sobrinho, Carlos V. Em 1513, Margarete da Áustria, pela sua boa amizade com Thomas Bolena, convidou Ana para ingressar na sua corte. Lá, Ana recebeu uma formação acadêmica que consistiu em genealogia, leitura, história, ortografia e escrita. Também aprendeu dança, bordado, boas maneiras, música, costura e canto. Ela também aprendeu a jogar cartas, xadrez e dados, tiro com arco e equitação. Margarete, então, a convidou para ser sua dama de companhia. Geralmente, à época, o que se sabe é que uma menina deveria ter no mínimo 12 anos para ser dama, e o mais provável é que Ana era mais jovem à época que Margarete a convidou, já que ela carinhosamente a chamava de Pequena Bolena. Ela ficou tão impressionada com a menina que escreveu uma carta ao seu pai dizendo o seguinte: sua filha é tão apresentável e tão agradável, considerando a sua idade jovem, eu sou mais grata a você por enviá-la à minha corte do que você a mim por tê-la aqui. Ana ficou com Margarete até a primavera de 1513, quando seu pai arranjou para ela ser parte da comitiva da irmã de Henrique VIII, Mary Tudor, que partiu à França para se casar com Luís XII em outubro de 1514. Na França, Ana foi dama de companhia da rainha Mary, porém Luís XII morreu logo em janeiro de 1515 e Francisco I subiu ao trono. Mas Ana permaneceu na França, agora como dama de companhia da nova rainha, Cláudia, de 15 anos. Com ela, Ana ficou quase 7 anos e passou por um rígido código de conduta. Como dama da rainha Cláudia, Ana concluiu seus estudos de francês, aprendendo a falar fluentemente e desenvolveu um grande interesse pela moda, filosofia religiosa, poesia e literatura. Ela também adquiriu conhecimento de cultura e etiqueta francesa. Ana Bolena causou uma grande impressão naquela corte. Até mesmo Francisco I a admirava e escreveu: disseram-me que Vênus era loira, mas bem se vê que ela é morena. Todo o conhecimento e experiências adquiridas no exterior influenciaram Ana Bolena em toda a sua vida. Inclusive, se sugere que Ana conhecia a irmã do rei Francisco I, Margarete de Navarra, patrona dos humanistas e reformadores.
Margarete também foi autora de obras literárias sobre o cristianismo e reformas, que beiravam a heresia à época. Unicamente, o seu status de amada irmã do rei francês a livrou de muitos problemas. E possivelmente ela pode ter estimulado o interesse de Ana na reforma religiosa. Ana, sem dúvida, foi uma mulher que tinha convicção, fé cristã e vida espiritual muito fortes. Era de estatura média e tinha o corpo esbelto, com cabelo longo e escuro, olhos castanhos escuros quase pretos, nariz acentuado, lábios finos e pele não muito alva. Foi descrita como brilhante, encantadora, impulsiva, elegante, franca e graciosa, uma personalidade viva, teimosa e apaixonada. Uma menina muito alegre em sua juventude. Ela gostava de jogar cartas e os dados, beber vinho, comida francesa e de paquerar. Se divertia muito com as fofocas da corte. Tinha a língua afiada e um temperamento muito forte. Ana passou a sua adolescência na França e a sua experiência lá a tornou uma devota cristã na nova tradição do humanismo renascentista. Ela defendia a tradução da Bíblia na língua nativa de um país. A educação francesa de Ana Bolena terminou em 1521, quando seu pai a chamou de volta à Inglaterra. Ela partiu em janeiro de 1522. Foi chamada inicialmente para se casar com o seu primo James Butler, um homem muitos anos mais velho do que ela, que morava na corte inglesa. Esse casamento foi cogitado unicamente para acabar com uma disputa por uma herança na família, porém nunca se concretizou. Por outro lado, a irmã de Ana Bolena, Mary, se casou com William Carey em fevereiro de 1520, em Greenwich. O casamento contou com a presença do rei Henrique VIII. Logo depois, Mary se tornou amante do rei. Alguns historiadores discutem a paternidade de Henrique VIII sobre um ou ambos os filhos de Mary Bolena, nascidos durante esse casamento. Henrique não reconheceu nenhuma das crianças. À sua chegada na corte inglesa, Ana estreou em uma peça, no dia 4 de março de 1522. Nessa peça, ela interpretou a Perseverança, junto com a irmã do rei e várias outras damas da corte. Todos usavam vestidos de cetim branco bordados com fios de ouro. Ana rapidamente se destacou entre as damas e foi considerada uma das mulheres mais elegantes. E em seguida, vários jovens começaram a cortejá-la. Era a cortesã perfeita, seu porte era elegante e as suas roupas francesas destacavam. Tinha o dom da dança e uma bela voz para cantar e tocava bem vários instrumentos musicais. Chamava a atenção, sua energia era notável e ela virou em seguida o centro das atenções em qualquer reunião social. Ana adorava a atenção que recebia dos seus admiradores. Em pouco tempo, virou dama de companhia da rainha Catarina de Aragão. Durante esse tempo, ela foi cortejada por Harry Percy, filho do conde de Northumberland, e os dois ficaram noivos em segredo. O romance acabou quando o pai de Percy se recusou a apoiar aquele compromisso. O cardeal Wolsey deu uma bronca em Percy publicamente. Ana foi enviada às propriedades rurais de sua família. Depois de um tempo, voltou à corte e ao serviço de Catarina de Aragão. Harry Percy já tinha se casado com uma nobre chamada Lady Mary Talbot. Ana nunca esqueceria a intromissão do cardeal Wolsey em sua relação com Percy e, a partir disso, jurou vingança. Ela ficou muito chateada com essa situação e, durante um tempo, já não dava muita atenção a nenhum homem, desprezando a todos, e isso a fazia ainda mais desejada. Mais ou menos por essa época, ela fez amizade com Thomas Wyatt, que acabou se tornando um dos poetas mais destacados da corte de Henrique VIII. Ele estava casado, mas se divorciou em 1525, alegando adultério por parte da sua esposa. Acredita-se que ele verdadeiramente se apaixonou por Ana. Em 1526, Henrique VIII já estava totalmente seduzido por ela e começou a cortejá-la, mas Ana o rejeitou em seguida. E isso somente o atraiu ainda mais. O rei, que podia ter a mulher que quisesse, finalmente encontrou uma que o rechaçou. Começou então um jogo de sedução que ela sabia muito bem jogar
e que Henrique adorava. Ela se recusava a se tornar sua amante, devolvia todos os seus presentes e muitas vezes desaparecia da corte, isolando-se no castelo da sua família, deixando-o ainda mais louco por ela. Ana Bolena sempre dizia a ele que queria se casar virgem e ter muitos filhos saudáveis dentro da santidade do matrimônio, e como exemplo sempre citava a sua própria irmã, Mary Bolena, que havia perdido totalmente a sua reputação na corte, justamente por ter sido amante do rei. Muitos acreditam que Henrique já queria se livrar da sua esposa Catarina de Aragão, unicamente porque esta não conseguiu dar um herdeiro homem a ele. Catarina de Aragão era uma princesa espanhola, filha dos reis católicos. Ela foi enviada para a Inglaterra para se casar com o irmão mais velho de Henrique, Arthur, que era o príncipe de Gales e herdeiro ao trono inglês. Porém, pouco tempo após esse casamento, Arthur faleceu e Henrique imediatamente ocupou o seu lugar como herdeiro ao trono. Mas tanto os pais de Henrique quanto os pais de Catarina estavam totalmente de acordo em que ela, que então era viúva de Arthur, se casasse com o novo herdeiro, pois ela havia garantido que o seu casamento com o falecido Arthur nunca havia sido consumado. Então, conseguiram uma dispensa papal com o Papa Júlio II, para que Henrique pudesse se casar com a sua cunhada viúva. E eles se casaram, e no início desse casamento, ele estava totalmente apaixonado por ela. Catarina também era muito querida pelo povo inglês, uma mulher muito religiosa e devota. E apesar de que ela ficou grávida várias vezes, teve muitos abortos, e ainda aqueles filhos que nasciam vivos morriam aos poucos dias de vida. O casal só teve uma filha que chegou à idade adulta, Mary. Catarina sofria muito a não poder dar um herdeiro homem ao rei. Rezava constantemente e às vezes se autoflagelava. Todo esse estresse e tantas gestações acabaram com o físico de Catarina. Ela já não parecia uma mulher atrativa aos olhos de Henrique. E pior ainda, ele já havia perdido todas as esperanças de que ela pudesse lhe dar o seu herdeiro. E agora, loucamente apaixonado por Ana Bolena, Henrique pensou que era o momento de se livrar da sua primeira esposa. Pediu Ana em casamento, um pedido que ela aceitou, e o rei começou a tramar um plano para se livrar da sua rainha. Porém, a situação era muito complicada. Henrique VIII não podia simplesmente se divorciar da esposa. A Igreja Católica não permitia, e Catarina de Aragão sempre foi uma esposa exemplar. A única saída que ele encontrou foi a de anular o seu casamento de mais de 20 anos, argumentando que o casamento de Catarina com seu irmão Arthur sim que havia sido consumado, e portanto ele havia cometido incesto, casando-se com a sua cunhada, e aquela união estava amaldiçoada. Por isso Deus o castigava sem herdeiros. Isso significava que ele estava vivendo em pecado com Catarina todos estes anos. Mas a rainha contestou vigorosamente e se recusou a admitir que o seu casamento com Arthur tivesse sido consumado, já que isso não somente significava que ela deixaria de ser rainha, significava também que a sua filha, a princesa Mary, era uma bastarda. Mas Henrique e Ana já estavam decididos e pensaram, de maneira muito equivocada, que poderiam obter a anulação do casamento dele com Catarina em poucos meses. Estavam completamente seguros de que o Papa Clemente VII admitiria o erro do Papa anterior e anularia esse casamento. Nada mais longe da realidade. A anulação do matrimônio de Henrique com Catarina, que ficou conhecida como o grande assunto, demorou mais de 7 anos para se concretizar, e não sem antes de modificar toda a estrutura religiosa inglesa. E durante esse tempo, o que sabemos é que não existe nenhuma evidência que sugere que Ana Bolena e Henrique VIII tivessem relações sexuais até muito pouco antes do casamento. As várias cartas de amor que eles se enviavam também reforçam esse fato. Ana decidiu que se renderia aos seus braços apenas quando ele se casasse com ela e a tornasse rainha. Ainda assim, ela começou a tomar um lugar ao lado dele, na política e no Estado. Ela simpatizava com aqueles que procuravam uma reforma da igreja e protegia ativamente aos eruditos que estavam trabalhando nas traduções das Sagradas Escrituras para o inglês. Em 1528, Ana contraiu a doença do suor, que virou uma epidemia em Londres. A taxa de mortalidade foi altíssima e a corte foi totalmente dispersa. Ana retirou-se para a residência de sua família e Henrique enviou seu médico pessoal para cuidar dela, e ela acabou se recuperando. O seu cunhado William Carey morreu dessa doença.
No início do seu grande assunto, Henrique depositou suas esperanças em um apelo direto para a Santa Sé para obter a anulação do casamento com Catarina, e por isso, em 1527, ele enviou seu secretário, William Knight, ao Papa Clemente VII para exigir a anulação com o argumento de que a dispensa feita pelo anterior Papa Júlio II, que lhe permitiu se casar com a viúva do seu irmão Catarina, tinha sido obtida sob falsos pretextos. Henrique também solicitava juntamente, caso ficasse livre, uma dispensa para se casar com a mulher que desejasse. Mas, para o seu total desespero, o Papa Clemente VII, naquele momento, era prisioneiro de Carlos V, o imperador romano-germânico que havia sequestrado o Papa em Roma em maio daquele mesmo ano. William Knight voltou para a Inglaterra sem a sonhada anulação. Então Henrique não teve mais opção que colocar o seu grande assunto nas mãos do cardeal Wolsey, que era o primeiro-ministro do rei à época, o mesmo que atrapalhou o noivado de Ana com Harry Percy. O cardeal Wolsey, que antes contava com a total confiança do rei Henrique, foi perdendo-a gradualmente, visto que ele era um homem muito ambicioso e se aproveitava de sua posição para aumentar as suas riquezas pessoais. Quando o rei lhe falou que desejava a anulação do seu casamento, Wolsey viu ali a grande oportunidade de reconquistar a confiança do rei e não mediria esforços para garantir uma decisão a favor de Henrique, chegando até a convocar um tribunal clérigo na Inglaterra, com um emissário especial de Roma, Lourenço Campeggio, para decidir a questão. Mas o Papa Clemente não autorizou Campeggio a tomar nenhuma decisão. Clemente VII continuava como refém de Carlos V, que era o querido sobrinho de Catarina de Aragão. E o tribunal clérigo, convocado por Wolsey, não serviu para nada. E o Papa acabou proibindo Henrique de se casar novamente, até uma decisão ser tomada em Roma e não na Inglaterra. E em 1529, o rei Henrique, já cansado de esperar, solicitou a prisão de Wolsey por acreditar que a sua lealdade estava com o Papa e não com ele. E se não fosse pela sua morte por doença em 1530, Wolsey seguramente seria executado por traição em praça pública. Em 1531, 2 anos antes do casamento de Henrique com Ana, Catarina foi banida da corte e os seus aposentos foram cedidos a ela. No entanto, o apoio do povo inglês permaneceu com a rainha. Tanto é assim que em uma noite, no outono de 1531, Ana estava jantando em uma mansão às margens do rio Tâmisa, quando quase foi capturada por uma multidão de mulheres furiosas. Por sorte, ela conseguiu escapar de barco. Mesmo antes do seu casamento, Ana Bolena pôde conceder pedidos diplomáticos e fornecer patrocínio. Durante esse período, ela desempenhou um papel importante na política internacional ao consolidar uma aliança com França, estabelecendo um excelente relacionamento com o embaixador francês. Em setembro de 1532, Henrique concedeu a Ana o título de Marquês de Pembroke. Assim, ela se tornou uma mulher muito rica e importante. A família dela também se beneficiou dessa relação. Seu pai, que já era visconde de Rochefort, foi nomeado conde de Shire. Henrique também o nomeou conde de Ormond. No magnífico banquete para comemorar a ascensão do seu pai, Ana se destacou entre as duquesas e se sentou no lugar de honra ao lado do rei, um lugar que era reservado somente para a rainha. O rei Henrique VIII e Ana Bolena souberam que esperavam um filho em janeiro de 1533. Tal notícia aumentou a urgência da anulação do casamento do rei, e os dois se casaram em segredo no final daquele mesmo mês. Em 30 de março, Thomas Cranmer foi nomeado arcebispo de Canterbury após a morte de William Warham. Cranmer foi escolhido a dedo por Henrique, já que acreditava que ele apoiaria suas políticas e encontraria a solução para os seus problemas. Essa indicação do rei, apesar da recusa do Papa, demonstra o quanto Henrique já havia desistido de receber o consentimento de Roma para a anulação do seu matrimônio. Henrique também estava muito contente com seu conselheiro real, Thomas Cromwell, que apresentou ao parlamento uma série de leis, incluindo a submissão do clero, que teria que reconhecer a supremacia real sobre a igreja, culminando assim na ruptura com Roma. Após esses atos, Thomas More, um grande amigo de Henrique e católico fervoroso, que era o primeiro-ministro, renunciou ao cargo e Thomas Cromwell
o substituiu. Os acontecimentos agora alcançariam um ritmo muito acelerado. Em 23 de maio de 1533, Cranmer, na posição de arcebispo, declarou o casamento de Henrique e Catarina anulado e sem efeito. 5 dias depois, em 28 de maio de 1533, ele declarou o casamento de Henrique e Ana Bolena válido. Catarina perdeu assim o seu título de rainha e a sua única filha com Henrique VIII, a princesa Mary, foi considerada bastarda. Ana foi coroada rainha consorte da Inglaterra em junho de 1533, em uma magnífica cerimônia na abadia de Westminster. Até a presente data, Ana foi a última rainha consorte da Inglaterra a ser coroada separadamente do seu marido. Um dia antes, ela havia participado de uma grande procissão pelas ruas de Londres. De acordo com a tradição, ela usava branco e levava uma coroa de ouro na cabeça. A resposta do público à sua aparição foi bastante morna. Enquanto isso, a Câmara dos Comuns baniu todos os apelos a Roma e estabeleceu punições a todos aqueles que introduzissem bulas papais na Inglaterra. Essa jogada de Henrique impedia que Catarina pedisse qualquer ajuda ao pontífice. Foi então que o Papa Clemente finalmente anunciou a excomunhão de Henrique VIII, que passou a exigir que seus súditos fizessem um juramento anexo ao primeiro ato de sucessão, que rejeitava definitivamente a autoridade papal em assuntos legais. Reconhecia Ana Bolena como rainha e os filhos desta como legítimos herdeiros ao trono. E os que se negaram a fazer esse juramento, como Thomas More, que já tinha renunciado ao cargo de primeiro-ministro, e John Fish, bispo de Rochester, foram presos na Torre de Londres. Mais tarde, eles foram executados por mostrar fidelidade à fé católica e ao Papa, e por se recusarem a ceder às pressões do governo inglês. A execução de Thomas More revoltou o povo, que culpou diretamente Ana Bolena pela sua morte. No final de 1534, o parlamento declarou Henrique o chefe supremo da Igreja da Inglaterra, que agora estava sob o total controle de Henrique e não mais de Roma. Antes e depois da sua coroação, Ana protegeu e promoveu aqueles que queriam estudar os escritos de William Tyndale, conhecido como tradutor da Bíblia para o inglês. Ela estabeleceu uma rotina tranquila no Palácio de Greenwich para se preparar para o nascimento do seu bebê. O bebê nasceu um pouco prematuro em 7 de setembro de 1533. Ana deu à luz uma menina, que foi batizada como Elizabeth, em homenagem à mãe de Ana, Elizabeth Howard, e à mãe de Henrique, Elizabeth de York. Mas o nascimento de uma menina foi um duro golpe para os pais, que estavam confiantes na espera por um filho homem. Eles estavam tão certos de que nasceria um menino, que as cartas que estavam preparadas para anunciar o nascimento daquela criança tiveram que ser reescritas, de príncipe para princesa. E o tradicional torneio de justas, que somente se preparava para comemorar o nascimento de um herdeiro, foi cancelado. Muitos biógrafos e historiadores acreditam que o nascimento de Elizabeth, que viria a ser a futura Elizabeth I, marcou o início do fim de Ana Bolena. Elizabeth recebeu um batizado esplêndido, mas Ana tinha medo que a filha de Catarina, Mary, agora despojada do seu título de princesa e rotulada como bastarda, representasse uma ameaça à posição de Elizabeth. Henrique tranquilizou sua esposa, separando Mary dos seus muitos servos e mandando-a para a mansão de Hatfield, onde Elizabeth iria morar com um grande número de criados. Como rainha, Ana presidiu uma corte magnífica. No século XVI, esperava-se que as famílias reais fossem extravagantes, a fim de comunicar a força da monarquia. E Ana sempre andava esplêndida e gastava enormes somas de dinheiro em vestidos, joias e complementos. Também comprou móveis e estofados caros e se rodeava de luxo e ostentação. A rainha Ana Bolena tinha uma equipe de servos muito maior que a da rainha Catarina, mais de 250 pessoas, para atender às suas necessidades especiais, desde sacerdotes até cavalheiriços, e mais de 60 damas de companhia que a atendiam e a acompanhavam em seus eventos sociais. Mas sua aguda inteligência, perspicácia política e gênio forte, embora fossem desejáveis em uma amante, agora eram totalmente inaceitáveis em uma esposa.
E o casal real, que havia desfrutado de um breve período de feliz matrimônio, discutia sem parar. Além disso, Henrique, orgulhoso como era, se sentia totalmente defraudado. Ana Bolena esteve prometendo-lhe durante 7 longos anos um herdeiro. E para ele, que havia confiado nela, a solução para a crise de sucessão estava longe de ser alcançada. Sem contar o fato que ele achava a Ana cada vez mais irritante e imperfeita. Começou a pensar que ela não era uma verdadeira mulher da realeza. Ana, inteligente, estava totalmente ciente da falta de interesse do seu esposo. Sabia muito bem que não tinha superado as suas expectativas e usou as seguintes gestações como forma de chamar sua atenção. Porém, isso só durou durante um tempo. Depois de um aborto espontâneo no Natal de 1534, Henrique já estava estudando com Cranmer e Cromwell sobre a possibilidade de um divórcio de Ana, sem ter que voltar com Catarina, a sua primeira esposa, que sempre lhe escrevia, dizendo que o amava, pedindo, implorando para voltar. Henrique já havia conhecido Jane Seymour, uma jovem dama de companhia de Ana Bolena. Ele se apaixonou por ela. Era uma mulher recatada e tímida, totalmente diferente de Ana. E igual como aconteceu com Catarina de Aragão, agora era a vez de Ana Bolena passar pela humilhação de ter uma de suas damas sendo cortejada pelo seu próprio marido. Houve momentos tensos e constrangedores entre as duas. Inclusive, ficou registrado um incidente em que Ana soube que Jane usava um relicário com a foto do rei no pescoço. A rainha, num momento de fúria, o arrancou com tanta força que acabou machucando a sua mão. Mas em outubro de 1535, Ana Bolena recarregou as esperanças e, para sua sorte, descobriu que estava grávida. E em 8 de janeiro de 1536, o casal se alegrou muito quando recebeu a notícia da morte de Catarina de Aragão. No dia seguinte, Ana se vestiu toda de amarelo, que era um símbolo de alegria e celebração na Inglaterra, mas também significava luto na Espanha. Toda a corte ficou horrorizada com aquilo. Com Catarina morta, Ana tentou fazer as pazes com Mary, sua enteada, porém, esta rejeitou as propostas de Ana, talvez devido aos rumores que circulavam de que Catarina tinha sido envenenada por Ana Bolena. A rainha Ana estava totalmente ciente dos perigos se falhasse em dar um herdeiro a Henrique, e ainda mais depois da morte de Catarina, já que agora Henrique se considerava totalmente livre para se casar sem ilegalidades. E apenas 3 semanas após a morte de Catarina, o rei caiu em um torneio de justas e ficou inconsciente por 2 horas. Pouco tempo depois, Ana sofreu um aborto espontâneo. Considerando as condições de seu casamento e o desejo desesperado de Henrique por um filho, as gestações de Ana atraíram muito interesse. Há estimativas de que ela teve outras 3 gestações, todas elas terminando em abortos ocorridos tão cedo que o sexo das crianças não pôde ser determinado. Oficialmente atestam o nascimento de Elizabeth em setembro de 1533, um aborto em 1534 e o aborto de um feto masculino, com aproximadamente 4 meses e meio de gravidez, em janeiro de 1536. Ela falou que a causa desse último aborto espontâneo havia sido a sua enorme preocupação pela queda do rei no torneio de justas. Mas outra possível causa foi um incidente, no qual Ana, ao entrar no quarto, viu Jane Seymour sentada no colo de Henrique e ficou muito brava. Seja qual for a causa, a perda daquele filho marcou o fim do casamento real. Henrique ficou tão chateado que jurou que jamais se deitaria com ela. Esperou que Ana se recuperasse do aborto e, sem mais, começou a declarar que foi seduzido e forçado a se casar pela 2ª vez por meio de magia negra e feitiços. Nessa altura do campeonato, Ana já havia ganhado um grande número de inimigos naquela corte, inimigos que esperavam pacientemente a sua queda, e esse momento havia chegado. E começou então uma conspiração contra ela. E as acusações foram as mais repugnantes possíveis. Ana foi acusada de adultério com vários homens, incluindo um músico da corte, o poeta Thomas Wyatt e o próprio irmão de Ana, George Bolena. Ela também foi acusada de planejar a morte do rei com seus supostos amantes. Todos foram presos na Torre de Londres. Sob ameaça de tortura, um dos homens confessou, o que foi suficiente para condenar a todos.
Thomas Wyatt, o poeta e amigo de Henrique e Ana, que supostamente era apaixonado por ela, foi liberado, provavelmente por causa da amizade de sua família com Cromwell. No dia 2 de maio de 1536, Ana foi presa e levada para a Torre de Londres em uma barca. Após entrar na torre, ela desmaiou e depois exigiu saber onde estavam seu pai e seu irmão, assim como as acusações contra ela. 4 dos acusados foram julgados em Westminster em 12 de maio de 1536. 3 dias depois, Ana e George Bolena foram julgados separadamente na Torre de Londres, perante um júri de 27 pares. A rainha foi acusada de incesto, adultério e alta traição. Pela lei da traição de Eduardo III, para o homem, a condenação era enforcamento e esquartejamento, e para a mulher era a fogueira. Acredita-se que as acusações de adultério incestuoso foram apontadas para sujar completamente a moral de Ana. A outra forma de traição que ela estava sendo acusada é que ela estaria tramando a morte do rei com seus amantes. Até então, Ana nem sequer sabia do que estava sendo acusada, somente ficou sabendo dos crimes que havia cometido durante o julgamento. Ainda assim, ela se defendeu de uma maneira admirável de todas as acusações, algumas delas totalmente ridículas, como por exemplo, em outubro de 1533, Ana foi acusada de manter encontros e relações sexuais com Lord Henry Norris em Westminster, o que era impossível, já que Ana ainda estava se resguardando em seus aposentos em Greenwich, após o nascimento de sua filha, a futura Isabel I, e outras muitas acusações com datas confusas e sem sentido. É mais que provável que em algum momento daquele julgamento ela tenha entendido de uma vez por todas que, não importa o que ela alegasse em sua defesa, jamais sairia inocente. O ex-noivo de Ana, Harry Percy, fez parte do júri que considerou Ana culpada por unanimidade. Quando o veredito foi anunciado, Percy desmoronou e teve que ser carregado para fora do tribunal. Ele morreu sem filhos 8 meses depois. Ana continuou presa na Torre de Londres e foi forçada a testemunhar a execução daqueles 5 homens, incluindo a do seu querido irmão George Bolena. Todos foram executados em 17 de maio de 1536. Pouco antes de sua execução, ela foi persuadida a assinar um documento aceitando a dissolução do seu casamento e negando qualquer reclamação que Elizabeth tivesse como herdeira. O arcebispo Cranmer declarou nulo e sem efeito o casamento de Ana Bolena com Henrique VIII. E este, num ato de misericórdia, mudou a sentença de Ana. Ao invés de ser queimada na fogueira, ela seria decapitada. E em vez de ser decapitada com um machado comum, ele mandou trazer um espadachim da França para realizar a execução, que estava marcada para o dia 18 de maio, e um novo andaime foi construído na Torre de Londres para esse evento. Ana, resignada, se preparou para morrer naquele dia, fazendo a sua última confissão ao arcebispo Thomas Cranmer, na presença do diretor da torre, William Kingston. Ana afirmou, sob o perigo de condenação da sua própria alma, que jamais havia traído o rei. Porém, ela não morreria naquele dia 18 de maio. A sua execução foi adiada para o dia seguinte. Dizem que foi porque o carrasco que vinha da França tinha se atrasado, mas acredita-se que a causa principal desse adiamento foi que Thomas Cromwell havia ordenado ao diretor da torre que a esvaziasse de todos os estrangeiros, para evitar que estes presenciassem e contassem sobre a execução da rainha inglesa, e que isso provocasse uma simpatia por ela no exterior, e ao mesmo tempo que Henrique VIII aparecesse como o vilão da história. Sir William Kingston, o diretor da torre, relatou em suas memórias como Ana recebeu aquela notícia e disse que parecia muito decepcionada com esse adiamento, já que ela já estava preparada para morrer naquele dia. Ele ressaltou que, dentre sua experiência e após ter presenciado várias execuções, a atitude de Ana Bolena realmente chamou a sua atenção, pois ela parecia estar muito alegre e feliz ante a sua iminente morte, e que inclusive brincou com ele, dizendo que ela não daria muito trabalho ao seu carrasco e que seria uma execução rápida, visto que ela tinha um pescoço bem fininho. Finalmente, na manhã de 19 de maio de 1533, Sir William Kingston escoltou Ana Bolena desde seus aposentos da torre, os mesmos que ela tinha ficado antes de sua coroação em 1533, até o patíbulo. A
A rainha mostrava uma total resignação quando subiu as escadas e se dirigiu ao público para fazer um discurso. E de acordo com Edward Hall, contemporâneo do evento, ela disse o seguinte: "Bom povo cristão, eu não vim aqui para passar sermão. Eu vim para morrer, de acordo com a lei. E pela lei fui julgada para morrer. E, portanto, não direi nada contra isso. Não vim aqui para acusar qualquer homem, nem para falar daqueles que me acusaram e condenaram à morte. Mas eu rezo a Deus que salve o rei e mantenha-o por muito tempo reinando sobre vocês, pois príncipe mais misericordioso jamais existiu. E para mim, ele sempre foi bom, gentil e senhor soberano. E se alguém intervir em minha causa, eu peço a ele, o rei, que a julgue melhor. E assim, despeço-me do mundo e de vocês, e cordialmente peço-lhes que rezem por mim." Muitos biógrafos acreditam que Ana evitou criticar Henrique para salvar sua filha Elizabeth e a sua família de maiores consequências, mas mesmo sob tanta pressão, ela não confessou sua culpa. Depois de uma breve despedida às suas damas e um pedido de oração, Ana se ajoelhou e uma das damas vendou os seus olhos. Ela se ajoelhou erguida, ao estilo das decapitações francesas. Sua oração final consistiu em repetir continuamente: "Jesus, receba minha alma. Senhor Deus, tenha piedade da minha alma." O carrasco disse ao seu assistente: "Traga-me a espada." Mas ele já estava com a espada na mão e preparado para dar o golpe. Ele fez isso para distrair Ana, que moveria a cabeça em outra direção, proporcionando assim um ângulo perfeito. Dizem que os lábios de Ana ainda se moviam quando a sua cabeça caiu separada do corpo. Então, o carrasco a ergueu para os assistentes do evento, que foi testemunhado por uma pequena plateia. Thomas Cromwell, os duques de Suffolk e Norfolk, tio de Ana, o duque de Richmond, filho bastardo de Henrique VIII, o prefeito de Londres, os habitantes da torre e outros membros da nobreza. E o mesmo tratamento que Henrique deu a Catarina, sua primeira esposa, foi o que Ana recebeu. E a sua única filha Elizabeth foi destituída do seu título, banida da corte e declarada bastarda. A nova amante do rei, Jane Seymour, foi rapidamente transferida para os aposentos reais. Alguns acreditam que a trama contra Ana Bolena foi planejada principalmente pelo seu antigo aliado Thomas Cromwell. Ele queria tirar Ana do caminho, já que os dois divergiam na redistribuição dos bens recuperados da igreja e também na política externa. Provavelmente por essas razões, Ana Bolena tornou-se uma grande ameaça para ele. Outros biógrafos acreditam que não houve luta de poder entre a rainha e Cromwell, e que ele somente se envolveu nessa trama quando Henrique, o rei, o ordenou a participar do caso. Após a sua morte, as suas angustiadas damas embrulharam os seus restos mortais em um pano branco e o levaram à vizinha capela de São Pedro ad Víncula. Só que ninguém tinha pensado em proporcionar um caixão para o enterro. E foi aí que um carcereiro encontrou uma velha caixa de lanças que havia ali como parte do arsenal da torre. Então as damas colocaram o seu corpo e a sua cabeça e enterraram na Capela Mor, perto dos restos mortais do seu irmão. Em 1876, durante o reinado da Rainha Vitória, que ordenou uma reforma na capela, encontraram os restos mortais de uma mulher que acreditaram em seguida ser os de Ana Bolena. A equipe exumou com cuidado os restos mortais e, de acordo com o Dr. Frederick Mowat, cirurgião que examinou os remanescentes, pertenciam a uma mulher entre 25 e 30 anos, com uma complexão delicada, fina e de proporções perfeitas, e coincidiam com todas as descrições publicadas da rainha Ana Bolena. Durante mais de 3 séculos, persistiram alguns rumores sobre Ana Bolena. Por exemplo, o padre católico Nicholas Sanders, que devido a circunstâncias religiosas e pessoais, ele estava exilado da Inglaterra, tinha grande interesse em difamar a monarca. Ele havia escrito que Ana Bolena tinha defeitos físicos significativos na mão esquerda, que ela tinha 6 dedos. Hoje em dia, isso é considerado uma banalidade, um pequeno defeito físico sem importância, mas para a época em que Ana viveu, esse 6º dedo podia significar que ela era uma bruxa, uma enviada do diabo para seduzir o rei inglês.
Muito se tem escrito sobre esse sexto dedo de Ana Bolena, inclusive que por causa disso e na tentativa de dissimular esse defeito, Ana acabou criando tendência e uma moda que foi copiada por outras mulheres da época, que usavam as mangas dos vestidos bem longas, que sobrepassavam as mãos. Todos esses rumores sempre foram questionados, já que muitos duvidam que Henrique VIII se arriscaria em se casar com uma mulher de 6 dedos. E finalmente caíram por terra em 1876, quando o Dr. Frederick afirmou que não havia nos ossos encontrados nenhuma evidência de um sexto dedo. Os restos mortais de Ana Bolena foram colocados em uma caixa e novamente foi enterrado no local onde foi encontrado. E colocaram um mosaico decorado com o escudo e o título de Rainha Ana Bolena e o ano da sua morte. E todos os anos, em 19 de maio, no aniversário da sua execução, se coloca um buquê de flores no azulejo memorial da rainha, com um cartão que simplesmente diz: Rainha Ana Bolena, 19 de maio de 1536. Na Torre de Londres também existe um monumento de vidro, em homenagem àqueles que foram executados dentro da torre. Este memorial está localizado supostamente no mesmo lugar em que Ana teria sido executada. Rainhas inglesas, nobres e soldados escoceses estão entre os nomes gravados neste memorial, que foi inaugurado na Torre de Londres em 4 de setembro de 2006. O artista Brian Catlin também dedica umas palavras a todo aquele que visita esse lugar. Gentil visitante, pare um momento. Onde você está, a morte cortou a luz de muitos dias. Aqui, nome de joias foram quebrados pelo vívido fio da vida. Que eles descansem em paz, enquanto caminhamos pelas gerações em torno da sua luta e coragem, sob esses céus agitados. Ana Bolena foi descrita por seus contemporâneos como inteligente e talentosa nas artes musicais e acadêmicas. Também tinha uma personalidade forte e era orgulhosa. Até recentemente, pouco se sabia sobre a existência de retratos desta rainha, mas há alguns anos o seu busto foi encontrado em um medalhão comemorativo feito em 1534, que pode ter sido feito para comemorar a sua segunda gravidez. Porém, não sobraram mais escritos sobre ela para sabermos realmente como era. Através dos séculos, a impressão que nos dá é que era uma mulher forte e decidida. Viveu uma vida curta, mas intensa, à sua maneira. Era totalmente consciente dos perigos das suas decisões, acertadas ou não. Não se pode negar que ela foi valente até o fim, assumindo todas as consequências, por mais terríveis que pudessem ser.